O jornalista Alexandre Garcia, em vídeo publicado em seu canal, questionou os interesses por trás da cruzada contra as chamadas fake news. Alexandre Garcia apontou que, em meio aos terríveis efeitos da pandemia, 2 dos 3 poderes da República têm como prioridade fake news. O jornalista lembrou que a primeira fake news que ele consegue lembrar é de 1952, quando a maior revista da época, o Cruzeiro, publicou uma montagem fotográfica como se fossem discos voadores na Barra da Tijuca. Alexandre Garcia disse: "Desde então, não cesso de ver fake news em lugar de fatos, e o estranho é que só agora o Supremo, a Câmara e o Senado passaram a se preocupar com isso. Parece mais um movimento comercial contra o fim de um monopólio da informação." O jornalista lembrou ainda que os grandes jornais da velha imprensa parecem ter tomado como padrão publicar fofocas e mexericos disfarçados de notícia e apresentam seus pré-julgamentos aos leitores antes de mostrar os fatos. E apontou: a preocupação do Congresso, no entanto, só visa as redes sociais, exatamente o instrumento pelo qual todos ganharam voz. Todos ganharam voz para reivindicar, desabafar, sugerir, opinar, criticar. Garcia explicou: como se trata de gente e não de anjos, também há ódios, mentiras, maus conselhos e ofensas. Para esses, a própria comunidade digital tem os anticorpos, a capacidade de pesquisar e derrubar a mentira, de responder, de boicotar, de expor o ofensor. O jornalista também lembrou que já existem leis e que, desde sua criação, o Código Penal já previa os crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça. Alexandre Garcia questionou: o que querem inventar então? A quem interessa calar a opinião, restringir a liberdade de expressão, a censura prévia, o direito de defesa, acusar de crime não previsto na legislação? Fica no ar o mau cheiro da fumaça de totalitarismo. Hoje em dia a gente tem órgãos e oficiais, ou a imprensa oficial fazendo isso. O que a gente tem que permitir é o livre curso da informação e que todos se manifestem. Entendeu? Sim. Por exemplo, distorcer o que eu falei, ok, eu estou aqui me defendendo. Nem eu calei o jornalista, não vou processar ninguém jamais. Nem podem me calar. O que está acontecendo é o seguinte: quem defende algo diferente do que os lobbies todos acham que é o certo, é estigmatizado. Quando era para garantir liberdade de fala para esquerdista, todo mundo se uniu. Imprensa, STF, Ministério Público. Agora que nós temos uma direita, uma direita mais radical, da qual não faço parte, uma direita moderada, não sei se isso é bom ou ruim, eu entendo que eu estou nela. Aí tem que pintar todo mundo de doido, aí pode derrubar perfil, e os idiotas aplaudem, vai virar contra eles. Porque quando você ri da desgraça dos outros, a lei do bumerangue age, vai voltar contra você. Estão achando bonito? Vai mudar, muda a autoridade. Hoje estão derrubando de direitista, amanhã vão pegar esquerdista. Então a gente tem que ser justo, tem que tentar olhar os fatos com equidistância. Entendeu? Você não pode calar uma médica só porque ela pensa diferente do establishment. Esquerdista falou isso a vida inteira, agora está contra. Que palhaçada é essa? Tem graça isso? Cadê as defensoras das mulheres negras? Complicado, deputada. É uma situação bem difícil mesmo. A senhora também está participando ali da CPI da fake news, né? E ali já com um teor mais eleitoral. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse trabalho, que há uma preocupação também muito grande, né? Sim, o problema é o seguinte: o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas,
haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas, e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando. Mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente pentei o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre, uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando, eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional
Constitucional 4.781. É um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão. Trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição. Nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista. É sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.